muitos assuntos importantes, você é o nosso convidado especial. Em uma cerimônia esvaziada de chefes de Estado e recheada de ditadores, Nicolás Maduro tomou posse para seu terceiro mandato na Venezuela. No poder até pelo menos 2031, ele deve superar Hugo Chávez como líder do regime mais longevo da história do país. Esse evento contou com a participação da embaixadora brasileira Glivânia Maria de Oliveira, que representou o Planalto, e de diplomatas de outros países, liderados por progressistas como México e Colômbia. Além disso, os ditadores de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e da Nicarágua, Daniel Ortega, também prestigiaram Maduro. Em nota, a oposição da Venezuela afirmou que a cerimônia representa um golpe de Estado e prometeu novos protestos para que Edmundo González possa tomar posse como presidente do país. Vamos chamar os nossos comentaristas. Delegado Palumbo, ao vivo, já conectado. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Evento de posse de Nicolás Maduro em destaque na abertura aqui em Os Pingos nos Is. Vimos uma cerimônia esvaziada de lideranças e presidentes, né? Mas com a presença de ditadores. Destacamos aí Miguel Díaz-Canel de Cuba e também Daniel Ortega da Nicarágua. Enfim, o que a gente precisa trazer e considerar, quais são as perspectivas para essa terceira administração de Nicolás Maduro e as dificuldades que a população da Venezuela certamente irá passar, né? Boa noite, Caniato, boa noite a toda a nossa audiência, a todos aqueles que nos escutam. Isso daí foi a oficialização do que verdadeiramente é um golpe. Todo mundo acompanhou as eleições da Venezuela. Ele em nenhum momento foi transparente, em nenhum momento ele foi democrático. Bem antes das eleições, ele já estava perseguindo opositores, não entregou as atas de votação, ou seja, de democracia ali não tivemos absolutamente nada. Mas isso é natural, haja vista o histórico do presidente da Venezuela. Um histórico ligado ao narcotráfico, aonde nos Estados Unidos ele é acusado do envio de mais de 200 toneladas anuais de drogas, de cocaína, aonde nos Estados Unidos há um mandado de prisão e uma recompensa de 15 milhões de dólares pela sua captura. O verdadeiro presidente que deveria estar tomando posse deveria ser Edmundo González. E tudo isso é aplaudido pelo governo e pelas autoridades brasileiras. Ou seja, é uma vergonha. Nós não podemos, de forma alguma, compactuar com uma ditadura. Nós não podemos compactuar com isso. Isso sim é um verdadeiro golpe. O que está acontecendo, o que aconteceu na Venezuela é um massacre da sua população. Aliás, mais de 90% da população passa literalmente fome. Come carne de cachorro, exatamente isso. Revira lixo, vem para o Brasil, acaba superlotando as cidades que fazem fronteira com a Venezuela, e o governo brasileiro parece que se esqueceu de tudo isso. Parece ser complacente com tudo isso. E isso não é democracia, nem aqui e em nenhum lugar do mundo. Este homem que aparece na tela para o nosso telespectador de YouTube e de TV deveria estar atrás das grades. E todas essas pessoas que estão aí neste evento são coniventes com este golpe. Quantas pessoas inocentes estão atrás das grades por ação deste ditador? Quantos exilados? Quantas pessoas ainda vão morrer na mão desse ditador? Ele não vai largar o osso. Aliás, enquanto o povo rói literalmente osso de cachorro para se alimentar, ele fica aí comendo filé mignon e picanha. O início do terceiro mandato de Nicolás Maduro à frente da Venezuela, se ele concluir essa terceira gestão, ficará mais tempo à frente do país do que Hugo Chávez. Vamos chamar o Luiz Augusto Durso, também com a gente ao vivo. Durso, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Vários aspectos para a gente analisar e destacar desse evento de posse de Nicolás Maduro. Muitos consideraram um evento esvaziado, né, de lideranças, presidentes. Muitos países optaram em enviar embaixadores. E, claro, chama a atenção também essas figuras muito alinhadas ao regime de Nicolás Maduro, os ditadores de Cuba e também da Nicarágua. Enfim, o que a gente precisa ponderar, considerar, o que representa esse terceiro mandato de Nicolás Maduro?
Boa noite, Caniato. Boa noite a todos que nos acompanham, meus colegas de bancada. Dia triste para a democracia, né? Nicolás Maduro, mais uma vez, terá seu poder, de alguma forma, sendo chancelado por essas figuras, que não são muitas, porque em 2025 é inadmissível viver ditaduras como acontece na Venezuela. Mas, infelizmente, ainda tem figuras que aprovam esse tipo de governo, que é o terceiro, Caniato, mas poderá ser o quarto, o quinto. Ele fica quanto tempo ele quiser, afinal as eleições inexistem, só são simulações que ele define o resultado, ficará o quanto quiser. E é interessante ver a revolta de parte da população, porque ditadores lideram para si e não para a população. Enquanto os ditadores têm uma vida abastada, cheio de poder, come bem, vive bem, a população sofre. A Venezuela está numa crise tremenda, graças às ações dessas figuras. E a população não tem nem força para tirá-los, porque quando vota bem, as eleições são fraudadas e Edmundo é perseguido, tendo sua cabeça, inclusive, colocada a prêmio por $100 mil. Quem tiver informações sobre seu paradeiro, que Nicolás Maduro assim solicita. Sua líder da oposição foi presa essa semana. Vê-se que não há democracia, não há tentativa nenhuma de fingir que ali reside o mero equilíbrio entre as forças e os poderes, até porque Nicolás Maduro não só domina para si, como aparelhou o poder público, a justiça, os órgãos de justiça, que hoje acabam fazendo o que ele deseja. Não à toa estão perseguindo a oposição, não só pelo governo, mas também o judiciário aparelhado. É muito triste o que acontece e, lamentavelmente, algumas figuras lá representam países. O Brasil foi representado pela sua embaixadora, que lá reside, e esteve presente. E não deveria ir, inclusive. O Brasil devia ter recuado na decisão, porque a sua presença tem um efeito simbólico. É quase como que o país autoriza e chancela o que está acontecendo por lá. Mesmo o governo federal não enviando nenhuma figura politicamente importante, como um ministro ou o próprio presidente da República ou seu vice, alguém representando o governo estava lá. E a leitura que o mundo faz é que o Brasil, de alguma forma, chancela essa ditadura venezuelana que não tem hora nem tempo para acabar. Quem sabe, com eventos tão acanhados e com a população na rua, o mundo consiga se mobilizar e encerrar essas barbaridades que Nicolás Maduro faz, achando que é o dono de tudo em seu território. Esse é um ponto interessante, destacado pelo Dr. Durso, porque países que criticaram o processo eleitoral e cobraram a apresentação das atas, Brasil, México e Colômbia, optaram em enviar representantes, embaixadores, ou seja, mudando um pouco o tom daquele discurso logo após as eleições que foram muito criticadas, né, e questionadas por muitos países. Cristiano Beraldo ao vivo, também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. A notícia em destaque, a posse de Nicolás Maduro, ele rodeado dos amigos ditadores, as lideranças de Cuba e Nicarágua, a ausência de lideranças de outros países da América do Sul e muitas críticas de países, mas também a gente precisa considerar, né? Alguns países criticam, mas o que fizeram, né, para pressionar Nicolás Maduro? Enfim, no seu comentário de abertura, o que a gente precisa considerar da posse de Nicolás Maduro e a abertura dessa terceira etapa do mandato dele, que, se tudo caminhar como ele deseja, irá até 2031, Beraldo. Pois é, Caniato. Foi a reunião da escória da humanidade, dos líderes mundiais. E só não foi mais florida de de pessoas dessa mesma desqualificação, digamos assim, porque alguns deles têm ordem de prisão e têm medo de sair dos seus países para prestigiarem um amigo, Nicolás Maduro. E aí eu queria fazer um complemento ao que disse agora o doutor Durso, porque, Durso, o governo brasileiro chancela e aprova. Na cabeça de líderes do Brasil hoje, não há dúvida de que Nicolás Maduro continua sendo uma pessoa com quem vale a pena conviver. Tanto é que representantes do partido do presidente da República
estiveram presentes mandando a seguinte mensagem: o presidente do Brasil acha que está tudo bem, acha que não há problema. E não venham com esse papo de que o corpo do partido político é diferente da liderança que hoje ocupa o Palácio do Planalto, porque todos nós sabemos que a liderança máxima, aliás, a única liderança, não só partidária, mas da esquerda brasileira, é o presidente da República. Ele é que define quem será candidato, quem não será, faz os acordos, toma as decisões, e todos do seu partido e dos partidos que apoiam o governo, todos seguem, sequer ousam questionar. Essa é a realidade dos fatos. Então, quando a gente olha a presença da embaixadora, de representantes do Partido dos Trabalhadores, representantes do MST, a gente tem a dimensão de que o tapete vermelho continua estendido para Nicolás Maduro. Isso tudo que houve, essas declarações e tal, desde que aquela eleição fraudulenta aconteceu na Venezuela, isso tudo é para o inglês ver. É só para fazer um jogo de cena, tendo em vista que há interesses muito que unem essas pessoas. E a gente tem que se perguntar quais são esses interesses. Eu não tenho a resposta para lhe dar, mas imagino qual seja. Então, o dia de hoje marca a reunião daqueles que desprezam com toda a força a democracia e revela a hipocrisia daqueles que, como no caso do Brasil, ficam aí bradando que são amantes e defensores da democracia e que querem ver na cadeia por décadas qualquer um que ouse ameaçar a democracia brasileira, mas lá estão aplaudindo o ditador que ganhou de forma, quer dizer, não ganhou, né? Mas reassumiu a presidência de forma completamente descarada e fraudulenta. E aí, antes de encerrar, eu só queria fazer um destaque. O que a gente viu hoje na Venezuela representa o mais absoluto desânimo da população da Venezuela, que diante do absurdo que lá acontece, não tem mais força para reagir. A população de bem saiu do país. As pessoas que ficaram porque não tem alternativa e não tem mais forças para lutar. E isso serve de alerta inclusive para nós, porque esta é uma situação onde tudo do Estado fale e a população fica simplesmente servindo como peça de uma engrenagem que favorece, com bilhões e bilhões de dólares, essa elite do poder. Só que a elite do poder venezuelano não está ganhando dinheiro em cima do petróleo, cometendo fraudes na PDVSA, fazem isso também, mas isso aí é dinheiro de pinga, porque aquela canalha que é tão aplaudida por esses segmentos da esquerda brasileira enveredou pelo tráfico de drogas e abasteceu suas contas e seu patrimônio com bilhões. Essa é a realidade dos fatos. Então, me despeço aqui desse meu primeiro comentário, deixando uma boa noite para você, Caniato, para o Palumbo, para o Durso, a quem é, para mim, um privilégio fazer esse programa aqui do lado de vocês. Agora, delegado Palumbo, ainda que muitos países não tenham reconhecido a vitória de Nicolás Maduro e tenham cobrado naquela ocasião, logo após o resultado que foi proclamado, tenham cobrado a apresentação das atas, enfim, alguns países chegaram até a reconhecer Edmundo Gonzalez como verdadeiro vitorioso do pleito eleitoral, do processo eleitoral. Você não acha que, em linhas gerais, a comunidade internacional fez pouco para pressionar Nicolás Maduro, pressionar o regime da Venezuela? Porque se a gente olhar para trás, o que aconteceu com Juan Guaidó? Uma série de países também reconheceram Guaidó como verdadeiro vencedor. Mas e aí? Deu no quê? E você acha que o Brasil também está nesse grupo? De que em algum momento, em alguma medida, chegou a questionar, a pedir as atas,
mas no final das contas acaba ficando calado e envia embaixadora para representar o país? Não, o Brasil é extremamente complacente. Juan Guaidó está exilado em Washington, não pode voltar para o seu país. É um governo que persegue seus opositores, prende seus opositores, como bem disse Durso, ele aparelhou todo o Estado, Ministério Público aparelhado, que deveria defender a sociedade, está ao lado do ditador. Um poder judiciário que você não pode confiar, não dá para confiar. E eu falava, lá nos Pingos nos Is, no ano passado, logo no começo, quando ele não queria entregar as atas, eu sempre falei, o tempo é amigo desse ditador. Quanto mais tempo e mais complacência tiverem, especialmente do Brasil, que é um país aliado, e aliado por interesses ideológicos, o viés político ideológico é o mesmo, é exatamente idêntico. Então, para eles, vale a pena ficar no poder a qualquer custo. Nós temos que lembrar que este presidente, ou melhor, esse ditador que tomou o poder golpista, o verdadeiro golpista, ele questionou, inclusive, o sistema eleitoral brasileiro. E o que o governo brasileiro fez? Absolutamente nada. Nenhum brasileiro pode questionar o sistema eleitoral, mas o presidente da Venezuela pode, inclusive, ofender o governo brasileiro, ofender os seus representantes, quando se viu atacado e não atendido nos seus interesses, que não acontece nada. E agora, não tem só o simbolismo de levar representantes do partido. Isso aí é a chancela de que o Brasil foi uma eleição justa, foi uma eleição limpa, você é o verdadeiro presidente da Venezuela. Quando todos nós sabemos que não é, que é Edmundo González, o verdadeiro e legítimo presidente. A comunidade internacional não fez quase nada. Eu sempre falava na época, temos que cortar a relação. Não dá para manter diálogo com um ditador que prende criança, prende mulheres, prende opositores, narcotraficantes. Não dá para manter diálogo. Mas o governo brasileiro resolveu conversar, resolveu ser complacente. E agora, o pior de tudo é isso, é a chancela pelos representantes brasileiros, pelos representantes dos políticos que estão no poder, não do povo brasileiro, de que a Venezuela tem um governo legítimo. Para o doutor Durso talvez queira fazer algum tipo de complemento em relação ao que disse o Cristiano Beraldo, mas Durso, queria também escutá-lo sobre o papel da comunidade internacional. Quantos não se manifestaram, quantos não criticaram a vitória de Nicolás Maduro, quantos não cobraram a apresentação das tais atas? Mas parece que quando chegou o momento da posse, muitos mudaram, flexibilizaram o discurso, suavizaram. Enfim, é um posicionamento que em determinado momento parecia interessante. Víamos ali uma organização dos países para de fato pressionar aquele regime ditatorial. Mas agora parece que todos engoliram o sapo, né? Daniel, eu fico me perguntando, cadê essa comunidade internacional, né? Cadê essa união no combate a figuras que extrapolam o seu limite? Nós temos, por exemplo, o Putin, uma figura que deseja simplesmente anexar uma terra ali ao seu país, invade, começa uma guerra, essa guerra dura anos, pouco se faz. Nós temos grupos terroristas que têm espaço muito grande no mundo, como Hamas, Al-Qaeda, pouco se faz. Nós temos ditadores que decidem simplesmente fraudar as eleições, pouco se faz. Nós temos indivíduos como na Coreia do Norte que simplesmente resolvem investir em bombas nucleares, também ultrapassando qualquer limite de acordos internacionais, pouco se faz. Cadê a comunidade internacional que deveria preservar exatamente as democracias, a paz mundial, o equilíbrio? Não estão agindo. Por isso que, no fundo, se elegem por aí figuras mais radicais ou mais duras, porque o pessoal está esperando uma atuação mais enérgica. Se deixarmos nas mãos dessas figuras, as coisas continuarão piorando e, no fundo, fica tudo na mão de um indivíduo que pode começar uma terceira guerra mundial. Na figura de Nicolás Maduro, ainda bem que a Venezuela não tem um grande poderio bélico, não é um país expressivo nesse modelo, porque se fosse, sem dúvida nenhuma, seria um modelo muito parecido com Putin, incontrolável. E é muito preocupante ver também potências mundiais na mão de figuras incontroláveis. Por isso que a Venezuela é um país acanhado, com dinheiro por causa do petróleo, mas pouca influência mundial, pouca
expressão bélica e ninguém faz nada, pouco se fala. Nós temos esses grupos como a OTAN, como a ONU, como figuras internacionais que deveriam trazer algum tipo de interferência, dizer, não, nós exigimos as atas, não solicitamos. A gente quer atas, senão a gente vai fazer algum tipo de intervenção. Não é possível que não exista nenhuma forma no mundo de se trazer a redemocratização de um país em que a sociedade solicita, clama pela análise competente e, de fato, justa de uma eleição, sendo que, na verdade, um indivíduo que consegue exercer ali todo o seu poder na sociedade em que ele domina, ninguém consegue fazer nada para ter o acesso a essas informações e ele consegue simplesmente blindar o seu país, que, como eu disse, é acanhado de qualquer interferência mundial. E aí, disse bem o Palumbo, nós temos aí uma situação em que na América do Sul o Brasil seria o país mais importante e precisa ser essa figura de coordenação, de liderança, e para isso nós temos que ter o respeito internacional a se afastar de países que geram problemas como, por exemplo, uma eleição fraudada, uma ditadura, o ataque à democracia, a perseguição injusta a opositores. Deveríamos dar exemplo também de contestar, não mandando representantes e questionando, ainda mais porque Lula foi uma figura, que não sei se ainda é muito próxima de Maduro, e diante da mudança de comportamento de Lula recentemente, quando ele pediu também e não foi imediatamente reconhecer as eleições venezuelanas, o que fez Maduro? Atacou Lula. Então ele é ditador e passa por cima de tudo e nós ficamos sempre nesse papel de omissão junto com os líderes mundiais e essa comunidade internacional que pouco faz. Interessante, o doutor Durso traz essa reflexão, né? Dadas as circunstâncias, esse cenário que está posto, está colocado, muitas vezes a população de vários países acabam elegendo figuras enérgicas, né? Figuras de fora do sistema para governar pensando em uma saída para essa situação que a gente observa. Justamente em